Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu trago o texto da última quinta-feira, 3 de outubro de 2024, e o título é A Tela Azul. Há alguns anos, quando iniciei minha jornada de despertar, assim como aconteceu com tantas pessoas, as primeiras impressões foram avassaladoras. A princípio, era difícil acreditar que a humanidade estivesse tão envolta em escuridão e crueldade. Muitas revelações foram difíceis de digerir. A verdade por trás do véu trazia situações inaceitáveis. Quantas noites mal dormidas, choro e revolta se seguiam a cada atrocidade descoberta. Mas, apesar disso, seguimos enveredando por esse terreno cheio de armadilhas, driblando os manipuladores até chegar ao final do túnel e entender o propósito da viagem. Não havia como voltar, uma vez expandida a consciência, a visão se torna mais clara e o que se escondia nas sombras é exposto. Assim como não existe na linguagem a expressão desver, o mesmo ocorre em nível consciencial. Já dizia Albert Einstein, abre aspas, a mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. Quando descobrimos como o mundo funciona nos bastidores e entendemos o teatro, passado o impacto inicial, nos sentimos libertos. O mito da caverna é totalmente compreendido na prática. E, inicialmente, assim como liberto da caverna e seguindo a benevolência característica da verdadeira alma humana, nosso impulso inicial foi o de alertar as pessoas ao nosso redor, amigos, familiares e todas as pessoas que pudéssemos alcançar. Hoje percebo que não foi uma boa estratégia, apesar das melhores intenções. Esse é um caminho a ser escolhido e não imposto. Cada um fará a opção no devido tempo. Ou não. Todos que tentaram despertar os distraídos foram tratados como loucos e inseridos no recém-criado grupo de teóricos da conspiração. Muitas falácias foram utilizadas para desqualificar aos que questionavam o sistema. Entre elas destaco duas. Na impossibilidade de rebater os argumentos, atacavam o argumentador, é a falácia ad hominem, ou distorciam o argumento na tentativa de criar uma versão desfavorável, falácia do espantalho. Foram tempos nada fáceis, contudo, hoje tudo está sendo exposto. O que parecia uma teoria maluca, hoje tem estampado as manchetes. Muitos sinais foram emitidos e serviram para chamar a atenção de alguns e fazê-los iniciar sua busca. Outros preferiram seguir hipnotizados, aceitando as inverdades confortáveis despejadas pelas telas em suas salas. Em conversas nos grupos que se formaram pelos incansáveis questionadores, se falava sobre uma tal tela azul. A princípio, imaginávamos que seria a verdade chegando uniformemente e de uma forma integral através de uma substituição no controle da mídia obscura. Os que acompanham e observam a evolução dessa verdadeira batalha entre o bem e o mal, tanto no campo físico como no espiritual, já conseguem perceber a tela azul se manifestando. A realidade, os fatos que têm se desenrolado, as exposições de situações e personagens, os ídolos de barro derretendo e todo tipo de máscaras sendo arrancadas, fazem parte de um final épico. Estamos cercados por essa imensurável tela azul tão aguardada. Apurem os olhares, ampliem a percepção e peguem a pipoca. O enredo atingiu seu clímax e a reviravolta já começou. Gente, esse texto eu escrevi assim porque realmente nós estamos no meio assim de tantos acontecimentos, né? Essa tela azul tão esperada, né? Que a gente fala, a gente achava que a mídia seria dominada, né?
pela luz e as verdades viriam pela própria mídia tradicional, né? Através que é uma boa parte das pessoas ainda acredita, ainda se informa por ali. Então tem gente que fala, mas isso não passou na televisão, mas a televisão não está falando nada. Não vai falar, não vai falar, porque eles servem ao sistema. Então, assim, tem gente que ainda é, não entende como é que as coisas estão funcionando. E vão aceitando, né? As mentiras confortáveis, não buscam a verdade. Então, vão só aceitando aquelas migalhinhas e a manipulação toda que é despejada, né, nas telas, nas salas, né, pelos que são pagos para falar o que continua facilitando a manipulação. Infelizmente, muita gente acha que ali é alguma coisa confiável, né, que ainda dá credibilidade para certos veículos que não trazem nada de verdadeiro, né? Só tem manipulação, dissimulação, distorção dos fatos, infelizmente. Mas tem muita gente que ainda se informa desta forma. E quando eu falo de quando a gente começou, né? Acho que muita gente começou essa trajetória aí do despertar, justamente descobrindo as piores coisas, né? Justamente essa questão dos pequenos, né? Daquela coisa que a gente viu naquele filme lá, O Som da Liberdade, que foi bem boicotada, né? Por sinal, na época. Porque trazia um tema que muitos que estão envolvidos, obviamente, não querem que isso venha a ser esclarecido e que venha a ser exposto. Mas foram coisas que, quando a gente começou a enveredar por esse caminho aí, muita gente, assim como eu, começou a ficar assim, chocado, era surreal aquilo. Foi difícil de acreditar. No começo era difícil de acreditar que aquilo pudesse ser verdade, que houvessem pessoas com tamanha desumanidade, né? Com capacidade de tanta cometer tanta atrocidade, principalmente com seres tão assim puros, né? Então no começo foi bem pesado, bem pesado. E eu lembro que eu conversava com outras pessoas assim, a reação era a mesma, assim, da gente chegar a não conseguir dormir, pensando assim, não acreditando que aquilo fosse possível, né? Quando a gente começou a ter contato com essas coisas, né, sobre todas as questões de túneis e tal, e coisa, que todo mundo que fez essa trajetória aí, acho que passou por essa fase aí, né? E acabou despertando justamente por isso. Quando começou a descobrir isso, aí começou a investigar mais, aí foi vendo que o negócio tinha uma proporção assim absurda. Pegava assim todos os setores praticamente de tudo que a gente vive, né? Tudo que está esse controle abrange praticamente todos os setores da nossa vida. E aí a gente teve que começar a achar caminhos para sair, né? Desse controle, dessa manipulação, e se libertar através da busca pela verdade, do autoconhecimento, que foi o que muitos conseguiram, inclusive há 4 anos atrás, né? Quando teve toda aquela situação, né? Diferente, né? Uma situação pela qual nós ainda não tínhamos, né? Passado, que foi, né? Mundial, né? E da pandemia e foi aí que assim a gente começou, já estava entendendo mais ou menos como as coisas aconteciam e já tínhamos a condição de questionar
já estávamos percebendo como era o movimento, quem estava no controle das coisas, e, e começamos a questionar. E aí, nessa época, houveram muitos conflitos, a gente passou por muitos dissabores, né? É, muitos rompimentos, muitas acusações, muitos julgamentos, e por isso que eu falo que tiveram essas falácias, né? Então, às vezes, quando a gente apresentava algum argumento, ou quando algumas pessoas apresentavam argumentos assim bem sólidos, né? Bem robustos sobre as questões que estavam acontecendo naquela época, que eram coisas assim, para mim, pareciam muito óbvias, mas é impressionante como as pessoas, quando expostas, quando manipuladas através do medo, elas perdem a capacidade de raciocinar de forma lógica. É impressionante, o medo ele domina de uma forma que é assim, absurda. E aí, quando as pessoas não conseguiam atacar o argumento, ou contra-argumentar, porque assim, os argumentos que usavam eram muito rasos mesmo, né? Você falar, não, porque a gente tem muito avanço, tá, mas o tempo a gente não tem como, a gente não tem um avanço tecnológico que possa controlar o tempo. E algumas coisas a gente só descobre através do tempo. Né? Precisa de um tempo para avaliar se algo realmente é eficaz ou não. E as pessoas começaram a tomar como verdade simplesmente no que elas queriam acreditar, mas que não corresponde, não tinha nenhum embasamento, na verdade, para que aquilo realmente é, espelhasse a verdade, correspondesse à verdade. E aí houveram muitos ataques às pessoas que passaram a argumentar. Né? Então começaram, como eles não conseguiam derrubar os argumentos, eles tentavam derrubar as pessoas que traziam os argumentos, que traziam os questionamentos. Foi aí que surgiram todas aqueles elogios, né, de negacionista, taxista, fascista, tudo era todas as pessoas que ousaram questionar foram chamados de tudo que de mais abjeto, né? E a gente, infelizmente, isso já aconteceu em outras ocasiões, né, na história. Hoje a gente percebe como, né, algumas coisas terríveis que aconteceram no passado da história, e dizem, né, que quem não conhece o passado está fadado a repetir os mesmos erros no futuro. E realmente muita gente não conhece mesmo a história, não conhece a fundo, né, os fatos. E a gente viu essas atitudes, né, algumas atitudes que a gente condena e que essas próprias pessoas condenam se repetirem. Elas praticaram atitudes que elas condenavam, né? E como através da manipulação. E quando a gente pergunta, quantas pessoas falam, mas como que pôde acontecer um absurdo desse no passado? Hoje a gente vê como é possível distorcer de tal forma os fatos que as pessoas se convencem elas tomam atitudes cruéis, atitudes egoístas, atitudes horríveis, convencidas de que elas estão fazendo certo, de que elas estão agindo pelo bem da humanidade. Né? É sempre isso, é sempre para o seu bem. Esse é o argumento mais utilizado. Né? E hoje a gente está vendo, e naquela época, quando já se começou a perceber tudo o que acontecia,
principalmente, eu imaginava, né, nas conversas que a gente tinha, das pessoas com as quais a gente podia conversar a respeito disso, né, sem ser ofendido, a gente fala, né, imaginava, né, e também vários canalizadores falavam que haveria um momento da exposição, que a gente estava passando por um momento de transição e que haveria aquela faxina, né? Até eu lembro que eu escrevi até um texto na época que daquele experimento da jarra, né, que você pega uma jarra e joga terra, né, em um certo, por um tempo ela vai estar assentada lá no fundo. Mas quando você começa a jogar, se você começar a jogar água limpa, aquela terra que está no fundo, ela vai começar a se revolver e a água vai ficar turva. Só que quanto mais água limpa você vai jogando, é mais aquela sujeira vai sendo exposta, até uma hora que de tanta água limpa, a água fica totalmente límpida. Então é o que a gente tá vendo acontecer. Quanto mais você vai jogando luz, né, no planeta, quanto mais luz vai entrando no planeta, mais os cantos obscuros vão sendo expostos. Aí a gente começa a enxergar, né, as sujeiras embaixo dos móveis, nos cantinhos escuros, então está tudo sendo exposto, né? Os ratos estão enlouquecidos, né? Saindo aí dos buracos. E a gente tem visto que aquelas atrocidades que a gente descobriu, né? E do envolvimento, né? De certos setores, né? De poder, né? Em vários campos, né? Estavam envolvidos em coisas muito abjetas. E agora está aparecendo, né? Há algumas semanas aí tem surgido algumas revelações e que não param de aumentar a respeito dessas questões de do que o ser humano é capaz de fazer com outro ser humano. Não vou falar claramente as coisas aqui, porque a gente sabe, né, que a gente está passando até por um momento também de meio que de censura, de limitação na forma de se expressar, e a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala, mas todo mundo está aí acompanhando, eu acho, as coisas, os escândalos surgindo de seres humanos, não sei nem se a gente pode chamar de seres humanos, né, de certas figuras aí que abusavam e que abusavam do poder monetário que elas tinham para obter, né, vantagens nada positivas, né, coisas bem que a gente assim acho que é incapaz até de imaginar. Mesmo a gente vendo agora surgirem essas revelações, essas coisas que estão sendo expostas, é difícil da gente digerir, né? Tanta maldade. Como que pessoas podem ser tão assim, tão imorais, tão maldosas mesmo, né? Até com pessoas extremamente próximas, pessoas que elas deveriam proteger, e elas simplesmente tratam como se fossem uma mercadoria. E é triste, né, para esses pequenos aí, né, inocentes. Então, mas de uma certa forma, apesar de estar sendo uma coisa pesada, era o que precisava acontecer para que a única forma de se parar esses acontecimentos é a única forma, e só em isso sendo exposto é que a gente vai conseguir realmente eliminar isso. Apesar que, assim,
o negócio é imenso, é muito grande, é muita gente envolvida. E com certeza não vai ser nada muito rápido, né? Vai ter que ter muita cautela. Já teve um outro escândalo aí que há alguns anos atrás, que até hoje a gente está esperando, também a revelação, né, dos nomes envolvidos, também gente muito poderosa. Mas eu acho que se a gente olha para trás, isso acontece, sempre foi assim, né? Desde sempre houve esse controle. Só que ninguém nem imaginava, então as coisas iam continuar acontecendo. Então, o fato de isso estar vindo à tona, mostra que realmente a gente está passando por mudanças importantes, né, no nosso planeta. E a gente está passando por essa faxina, porque são pessoas que têm muito poder e que as máscaras estão caindo, né? E tem principalmente, né? Tem um lugar muito famoso, né, de celebridades que já se fala há muito tempo que é um dos piores lugares, né, onde acontecem as piores, assim, atrocidades. E, e é de lá que está começando realmente surgir as revelações, as exposições, que já há algum tempo algumas pessoas vêm tentando alertar, mas é tão surreal que fica difícil da gente até da maioria das pessoas, das que ainda estão muito ali inseridas na Matrix, acreditarem que aquilo é possível. Então, é por isso que quando se tentou alertar a respeito das coisas, eles criaram, né, aquele selinho de teóricos da conspiração, né? Mas hoje as coisas estão aí sendo esclarecidas, eu estou só olhando aqui que o cachorrinho tá. As coisas estão aí vindo à tona e muita coisa que se diz a teoria da conspiração está se comprovando. E isso é algo para a gente comemorar. Então, que a gente precisa ter paciência agora, que isso vai ser, ainda vai levar um bom tempo, mas pelo menos eu acho que a gente já começou a entrar no ponto, no clímax, né? Naquele momento assim mais de maior emoção, né? Do teatro aí, do filme, né? Que a gente está assistindo nessa tela azul imensa, que é na verdade, né? A Matrix aí se, des, se desfazendo, né? Se derretendo. E então está bem movimentado e é em vários setores, né? Esse é um, um dos escândalos aí, uma das coisas que estão acontecendo, que tem muita gente está, né, comentando, falando, mas a gente está vendo isso acontecer em tudo, em todos os setores. Então, tem hora que você fala, meu Deus, não sei nem para onde eu olho, não sei nem o que eu pesquiso, não sei nem o que eu dou atenção, porque é tanta coisa acontecendo, tanta coisa sendo desmascarada, né? Aquele próprio movimento que eu vivo comentando aqui, né? Da, da, da dessa da geração aí que está confusa demais, que não sabe nem o que é. Agora a gente está vendo e que muitas empresas entraram, né, nessa onda aí para querer lucrar, né, com essa narrativa, e elas também já estão percebendo que, sabe, não, isso daí não vai se sustentar por muito tempo, e muita gente já está pulando fora do barco. Então isso daí também já é uma coisa que já está sendo revelada aí, que já está sendo exposta e de uma forma mostrando para as pessoas o quanto aquilo é absurdo e o quanto esses argumentos não se sustentam e que tem uma finalidade, né, que todo esse movimento
né, que é, falando também do wokeísmo aí, todo esse movimento tem uma finalidade, ele quer levar para um desfecho aí nada moral, totalmente imoral, é que as pessoas não conseguem entender. Então, quando começou lá atrás com aquele negócio do politicamente correto, aí essa geração toda floco de neve aí, que tudo ofende, e aí começa com essa história de você poder se identificar com o que você quer, tudo isso criando uma confusão, né? Uma instabilidade emocional que tem um motivo, que tem uma finalidade. Não? Porque uma pessoa que não tem uma identidade muito definida, qualquer um ali define o que quer e controla da forma que quer e manipula da forma que quer. Então essa era a finalidade, né? Justamente criar essa geração totalmente perdida, totalmente confusa e manipular até chegar ali na frente, né, que a gente fala da janela de Overton, que vai caminhando, você coloca uma coisinha, então começa com o politicamente correto, depois vem essa coisa dessa ideologia aí das letrinhas aí, né, da galera do alfabeto, aí depois vai caminhando para essa coisa, hoje em dia, né, outro dia eu estava vendo um vídeo de que tem até o tal do Terians, que são as pessoas que se identificam como animais. Então, assim, a coisa tá tomando uma proporção que tá chegando no limite. E aí, muitos estão falando, pera, o negócio já extrapolou, agora chega. E muita gente tá voltando atrás, fala, peraí, agora já deu, né? E que o povo brinca, né? Gente, agora já deu, agora vem meteoro. E eu falo que o meteoro não quer nem saber, o meteoro vai desviar da Terra, porque ele falou, é muita loucura para mim. Eu não vou nem chegar perto aí, vocês estão muito doidos. Então, assim, eu acho que a gente chegou naquele ponto, né, naquele limite, né? E agora acho que a gente vai começar a retomar, né? Nós chegamos no limite do caos, né? A noite mais escura mesmo. Estamos vivendo a noite mais escura, que é o momento que precede ao amanhecer. Então, eu acho que é motivo para a gente comemorar, para a gente pegar a nossa pipoquinha e sentar e prestar bem atenção, né, nesse desfecho aí, né, nesse clímax que está acontecendo e se encaminhando realmente para um desfecho de muito mais luz. A gente precisava passar por esse caos, porque só através desse caos é que muitos vão começar a entender como é que funcionam os bastidores. A gente tem que também assumir o nosso personagem aí nesse enredo, contribuir para que o desfecho seja realmente o que a gente espera, né? Um desfecho luminoso, um desfecho glorioso, e que é no que eu acredito, porque se não fosse isso, eu acho que as coisas não estariam acontecendo dessa forma, né? Essa exposição tão grande. Se fosse para a gente continuar nessa manipulação, esses eventos não estariam acontecendo. De uma certa forma, a gente fala tanto no evento, no evento. Eu acho que são muitos eventos que vão culminar no desfecho que a gente está esperando, né? E eles já estão acontecendo, né? Então que a gente tenha olhos de ver, ouvidos de ouvir, que a gente nunca pare de questionar, nunca pare de prestar atenção e tentar entender como é que funciona, né, essa máquina aí, né, o sistema, justamente para a gente se proteger e ficar fora, né, dessa manipulação. E eu acho que a gente está nesse caminho, então a gente já pode pegar a nossa pipoquinha e comemorar que o que a gente tanto aguardava já está acontecendo. E é ter paciência, porque são muitas coisas para serem expostas, é muita faxina, é uma faxina muito pesada para acontecer. Então a gente ficar firme, confiante, apesar de a gente estar assistindo coisas não muito agradáveis, mas entender que isso
é para um planeta muito melhor, né? Para um planeta com muito mais luz. E é por isso que as sombras estão sendo expostas. A luz tem que clarear tudo, tem que entrar em todos esses cantos escuros para que depois a gente viva num planeta de mais bondade, de mais humanidade, porque o ser humano, a natureza do ser humano é uma natureza benevolente. O verdadeiro ser humano tem a natureza benevolente. Então, é isso, vamos comemorar, tá bom? Então fica aí essa mensagem de muita positividade, apesar do caos que a gente está vivendo, mas é para um desfecho que eu acho que vai ser maravilhoso, de muita luz e vitória. Bom, agradeço a companhia, fiquem com Deus e um grande beijo no coração de cada um.